Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aí mais uma quarta-feira trazendo mais um estudo, mais uma reflexão, uma meditação em torno de um tema do nosso cotidiano. Hoje falaremos sobre o pensamento e conduta. Mais uma mensagem relacionada ao tema, ao pensamento, ao nosso dia a dia, com uma mensagem diferente, o mesmo tema já tratado aqui de outras vezes. Mas como falamos, sempre vamos estar trazendo esses temas com mensagens novas para a nossa apreciação, assim como faz a espiritualidade, trazendo temas relacionados com conteúdos diferentes, mas que nos traz aí um fundo moral importante para a nossa conduta, para o nosso dia a dia. Tá bom? Antes, porém, tá aí a nossa tela, já o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, importantíssimo para que a gente possa estar comunicando, principalmente para que vocês possam estar encaminhando nomes para tratamento à distância. Esse telefone só funciona o WhatsApp e que você também pode estar comunicando conosco, dando sugestão para temas,
alguma coisa sobre a instituição, sobre o nosso trabalho social, tá bom? Ao final, nós faremos a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Esses nomes são encaminhados também para o nosso trabalho presencial toda segunda-feira às 20 horas, que nós temos um grupo e uma equipe espiritual que cuida desses casos de tratamentos à distância, tá bom? Muito bem, nós vamos colocar uma passagem de Paulo, uma carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Vamos colocar para aqui para vocês acompanhar junto. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, importantíssimo, vamos voltar aqui, isso, repetindo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Importantíssimo aí, para que a gente possa estar entendendo essa passagem que nós escolhemos relacionada ao tema, que é uma mensagem de Emmanuel, que fala sobre pensamento e conduta. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano superior da vida. E queremos, Senhor, te agradecer pela vida, te agradecer pelo momento daqui estarmos reunidos em seu nome, na certeza da tua presença em nossas vidas, que nossos lares possam ser visitados por tua bondade divina, a de Mãe Maria Santíssima, para que o seu manto de amor possa nos acobertar a todos e que possamos colocar a nossa mente à disposição de assimilar as orientações espirituais através da palavra amiga da espiritualidade. Que a tua paz, que o teu amor esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, assim começa Emmanuel em relação a essa mensagem, pensamento e conduta. Muito bem. Nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo na experiência cotidiana. Então ele vai mostrar para nós aqui algumas condutas, algumas posturas importantes, uma vez que estamos no nosso mundo de prova e expiação, nós estamos em constante luta, onde a vida vai estar nos cobrando os erros do passado, com as provações e expiações diárias, e é importante então o nosso comportamento mental, por isso que é pensamento e conduta. Então ele fala que geralmente tudo que está em torno de nós está dentro do nosso campo mental. Então nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo, né, na experiência cotidiana. Então nós precisamos vivenciar essas experiências no campo do bem, no campo superior, da boa conduta, a fim de que possamos estar resolvendo essas questões que deixamos presas no passado sem ser resolvidas. Por isso que esses fatores voltam no momento atual para nosso aprendizado. Às vezes somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou a partilhar o convívio de pessoas que não nos afinam com a maneira de ser, em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Então, em função desses compromissos, não tem como, eles vão surgir. O que nós estamos querendo falar com isso? Que nós vamos lutar muito para melhorar o nosso pensamento, para a gente exercitar a boa conduta, para que a nossa fluidez mental seja sempre superior e positiva. Mas, em função dessas experiências do passado, fatores de cobranças vão surgir. Por isso que ele falou aqui que muitas das vezes a gente não pode eleger o nosso ambiente íntimo, né, na experiência do cotidiano, porque vai exigir de nós novas posturas, novas condutas, novas mudanças de pensamento, de conteúdo íntimo. Então não tem como fugir disso.
Cara, estou me esforçando, estou me exercitando, estou trabalhando, estou rezando, estou trabalhando a minha mente. Ótimo, continue. Mas não esqueça que essas imagens, essa convivência vão surgir em função de experiências do passado. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Então, mesmo que surjam esses empecilhos, essas dificuldades, essas provocações, essas tentações, nós somos livres ou para repetir o erro, para fixar nessas imagens que não estão na nossa composição de equilíbrio, ou somos livres para escolher novas decisões, novas posturas, novos pensamentos. Então nós somos livres para escolher os nossos pensamentos. Não podemos esquecer isso. Não importa a dificuldade, não importa a luta que nós estamos, porque sempre vai ser assim. A vida toda. Lembra que quando nós nascemos, quando nós reencarnamos, nós temos um tempo de vida programado com antecedência. Todo ele. Você vai viver 1 ano, vai desencarnar na infância, você vai desencarnar na juventude, vai desencarnar lá com 20, com 30, com 40, com 70, com 80, com 90 e tantos anos. Não importa. O seu tempo de vida aqui na Terra, todo ele vai estar recheado dessas condutas, dessas situações que nós estamos falando aqui. Não tem descanso. É por isso que você pode olhar, é impressionante, pessoas com alta idade, com seus 70, 80, 90 anos, fazendo tratamento nas instituições, com problemas que você olha assim, meu Deus, já no final da vida, né? A gente fala, usa essa expressão, pessoas com problemas, gente, comuns, colocando tudo entre aspas, não dizendo que é simples, que é fácil, que não é um problema grave, não. Cada um sabe aquilo que sofre, cada um sabe aquilo que passa. Mas pessoas de idades que deveriam estar vivendo outras experiências em função do tempo de vida, estão tendo problemas igual uma pessoa nova em termos de idade. Então isso mostra para nós que, independente do nosso tempo aqui na Terra, todo ele, gente, ele vai vir acompanhado dessas situações, nos cobrando novas condutas, novas posturas, para que tenhamos equilíbrio ou venhamos a resolver essas questões do passado. E às vezes o nosso erro é tão grande, se repetiu tantas vezes, que nós precisamos de uma longa vida para nós, né? Que para a espiritualidade, qualquer tempo que a gente fica aqui é diminuto, é rápido, é uma vida rápida. Mas que muitas das vezes com 90, mais de 90 anos, a gente recebe nas instituições pessoas fazendo o tratamento diante de problemas que são comuns a pessoas mais novas. Então é importante a gente ter esse entendimento. Podemos, qualquer época, em qualquer tempo, fazer escolhas de pensamentos, porque isso é competência nossa. Cada inteligência emite as ideias que lhes são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante, mas se arroja de si essas forças, igualmente as recebe, pelo que influencia e é influenciado. Lembrando, por que ele fala energia viva e plasticizante? Porque o nosso pensamento,
eles usam essa expressão espiritual, é plástico, ou seja, ele é moldável, ele se movimenta, ele é elástico, ele tem movimento vivo e materializa. Então o nosso pensamento, ele dá vida, dá forma às imagens que nós pensamos. Por isso que você tanto recebe como você emite. A gente influencia e somos influenciados. Por isso, pensamento e conduta, todo o tempo, ao longo de toda a nossa vida. Porque a nossa mente, ela conecta com forças iguais e nós damos vida. Nosso pensamento, ele materializa. Eu dou vida para aquilo que eu penso. Eu dou vida para aquilo que eu penso. Então, muitas das vezes, nós estamos sofrendo ações de influência gerada por nós mesmos, que automaticamente é conectado por outras mentes, no qual nós falamos que estamos sofrendo processo obsessivo. O que é obsessão? A influência negativa de outra mente, que conecta com a nossa, porque está no mesmo nível de pensamento, está na mesma faixa vibratória. E o nosso pensamento é dinâmico, ele não é estanque, parado, isola, não, ele está em sintonia com o universo. Por isso a clareza desse texto que Emmanuel nos mostra, que está lá naquele livro Encontro Marcado. Na lição número 41, ele vai exatamente nos mostrar isso, que é essa lição que nós estamos lendo aqui. Encontro Marcado, lição 41. E que vai nos dando uma ideia de que nós precisamos estar atentos com o nosso pensamento. Nós temos que ter conduta, postura, para que a gente não venha repetir erros que cometemos no passado e que essas ondas estão voltando e precisam ser conectadas de maneira positiva, porque surgir elas vão surgir, mas nós não precisamos repetir o erro. Nós podemos melhorar a nossa conduta. Muito bem. Continue e fala assim: ainda mesmo por instantes, toda criatura, ao exteriorizar-se, seja imaginando, olha que maneira que a gente coloca para fora e dá vida a essas imagens, a esse pensamento. Imaginando, falando ou agindo em movimentação positiva. Porque acontece, gente, ele é positiva, seja ela qual for, acontece, ela é afirmativa, positiva. É um emissor atuante na vida. E sempre que se interioriza, meditando, observando ou obedecendo de modo positivo, é um receptor em funcionamento. Por isso que nós temos que fazer boas escolhas. Por isso é que nós temos que ter boa conduta. Por isso que nós temos que nos esforçar para que esses pensamentos sejam superiores. Porque nós vamos dar vida, imaginando, falando, agindo, exteriorizando, meditando, observando, obedecendo. Tem que ser positiva, porque ela negativa também acontece. Importante isso. Aqueles que se desenvolveram mentalmente, atingindo a esfera das criações sugestivas, assumem o papel de orientadores, adquirindo responsabilidades mais vastas pela facilidade com que articulam um programa de rumo para os outros, lógico. Aquele que está numa melhor condição, aquele que consegue aproveitar positivamente, acaba ajudando o outro. Mas não tenha dúvida que quando você está no campo negativo, você também influencia o outro, que está no mesmo nível. Então tem que ter cuidado. Então, nós não podemos nos cansar a essa postura.
temos que desenvolver mentalmente positivamente, para que a gente possa ser útil, para que a espiritualidade utilize de nós para ajudar alguém positivamente. Isso tudo vai melhorando o nosso campo, porque esses conteúdos eles ficam registrados no nosso campo íntimo, no nosso campo mental. Então é importante essas nossas ações. Cada qual expõe o que pensa, pelo esforço que realiza. O cientista pela obra que se consagra, o professor pelo que ensina, o escritor pelo que escreve, o comentarista pelo que fala, o artista pelo trabalho que se revela. Tudo aquilo que somos na vida, automaticamente você expõe, exterioriza. Por isso que tem que ser de cunho superior. Analisemos, assim, aquilo que nomeamos como sendo o nosso estado de espírito. Tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias. Então nós exteriorizamos, nós expomos aquilo que a gente é. E vamos influenciar positivamente, ótimo. Ou negativamente, pior para nós. Porque além de estar fortalecendo o nosso campo interior, no campo negativo, no campo das ideias anteriores, de vidas passadas, de ações passadas no campo do erro, nós estamos ainda influenciando outros, fortalecendo o nosso campo negativo. Vamos lá, de vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Então é nós. Mais uma vez, Emmanuel, né, a espiritualidade, não depende dos outros. Nós é que somos culpados pelas coisas positivas e negativas. Partem de nós. Não partem dos outros. Não parte dos obsessores. Parte de nós. Parte essencialmente de nós. Convençamos-nos de que a nossa mente possui muita coisa de comum com o aparelho radiofônico, por causa da sintonia. Eu ligo numa rádio, todo mundo que sintonizar naquela rádio vai ouvir a mesma reportagem, a mesma música. Então a nossa mente é isso. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, que conseguir sintonizar o rádio naquela estação, aquela mesma estação, todos, onde quer que estejam, vão ouvir a mesma reportagem, a mesma música. Então a nossa mente é desse jeito. Então, quando nesse momento eu estou em sintonia, é com o universo, encarnado e desencarnado, que pensa como eu penso. É por isso, meus irmãos, que é muito difícil no campo negativo haver mudanças. Porque é um esforço muito grande, há milênios que nós estamos errando nos mesmos pontos, fixando as mesmas ideias, fixando no nosso campo de arquivo íntimo, mental. Então mudar, alterar, modificar não é fácil, mas nós temos que fazer esse exercício constante. E à medida que eu vou trazendo conteúdo novo, bom, positivo, eu vou me fortalecer também. E vai se tornar mais fácil substituir essas ideias, essas imagens, esses campos. Então nós precisamos sintonizar com coisas boas e superiores para nos ajudar. Continua ele já partindo para o final e fala assim, ó: emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou más,
que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, porque nós estamos em sintonia com o universo, alcança-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser. Mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. Então depende de nós. A vontade depende de nós. Depende da nossa vontade, daquilo que a gente quer buscar no campo positivo, no campo negativo, no campo do bem e no campo do mal. Então nos esforcemos para que possamos mudar a nossa mente e trabalhar nossos campos superiores. É a mensagem de Emmanuel aí em Encontro Marcado, lição 41. É muito importante escolhermos as coisas superiores. É por isso que a nossa vida é uma constância, porque esse exercício ele tem que ser constante, direto. É por isso que Paulo fala aos Colossenses, coloca aí de novo, Mateus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são na terra. Nós podemos fazer essa escolha. Depende, como ele falou agora, da nossa vontade. Só depende de nós. Não depende dos obsessores, dos espíritos inferiores, não depende dos mentores, dos nossos guias. Depende de nós. É nossa escolha. Então, meus irmãos, façamos as escolhas adequadas. Está em nossas mãos, né? Na força de expressão. Está na nossa vontade, na nossa escolha. Essa é a lição que escolhemos para meditarmos essa semana. Nós precisamos avaliar diariamente o que temos feito da nossa vida, o que temos pensado, o que temos agido, sentido, falado, o que nós temos feito. E que essa lição sirva para nós, possamos revê-la tantas vezes for necessário, para que possamos fixar essas ideias na nossa mente e encontrarmos força para colocarmos em prática todo esse ensinamento, todas essas orientações. Convidamos a todos agora a fazermos a nossa oração final e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por esse momento, por essa noite, por esse estudo, em que reconhecemos cada dia que passa a necessidade de meditarmos, refletirmos nas tuas orientações e que a espiritualidade superior, com tanto esforço, com tanto trabalho, nos trouxeram lições como essa e como tantas que temos mostrado aqui e que estão na literatura espírita, para que nos oriente ao longo de nossas vidas. Que possamos, Senhor, não descansarmos em buscar essas orientações para nos dar forças a vivenciarmos o melhor ao nosso alcance ao longo de nossas vidas. Por isso te agradecemos por tanta bondade divina a favor de nós. Que possamos te agradecer não com palavras, mas nos esforçando a colocar em prática todos esses ensinamentos e que estão ao nosso alcance, senão temos certeza a espiritualidade não nos trariam através dos esforços inúmeros da espiritualidade dos médiuns sérios que materializaram seus pensamentos, clareando a tua mensagem de amor. Que o amor de Mãe Maria Santíssima possa tocar a todos os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância, bem como a todos nós e a todos aqueles na face da terra
ou num plano espiritual que sofrem por algum motivo. Que possamos aproveitar tudo, porque sabemos que são para o nosso crescimento espiritual. Que a tua paz, que o teu amor, que o amor de Mãe Maria Santíssima nos acompanhe ao longo de nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, amigos. Agora nós vamos aí rapidamente passar os dados dos nossos trabalhos sociais, que são a distribuição da cesta básica, são o atendimento às mães carentes do enxoval Mãe Zeferina, né, que são mães carentes que nós atendemos, e aí os dados que você precisa para que possa continuar nos ajudando no trabalho que sempre temos feito graças à sua contribuição. Tá bom? Semana que vem traremos um novo tema, um novo estudo para nossa apreciação. Aprecie a nossa aula, dando lá um joinha, curtindo o nosso vídeo e participando dessa divulgação, que é a maneira que temos de contribuir para que esse nosso trabalho possa crescer, se espalhar, chegar para outras pessoas. Toda semana, importantíssimo você colocar o joinha lá e convidar outras pessoas para acompanhar esse trabalho. Tá bom? Que Jesus nos ilumine, nos proteja e que semana que vem, quarta-feira que vem, vamos aqui estar de novo, pontualmente, trazendo um novo estudo para a nossa apreciação. Um abraço, um beijo a todos, até lá.